A forma como a gente trabalha hoje não surgiu do nada, sabia? Por trás de tudo isso existem ideias que na época foram super revolucionárias e, vamos admitir, bem polêmicas. Hoje a gente vai entender como a busca pela eficiência máxima e a criação da produção em massa, lideradas por Frederick Taylor e Henry Ford, deram origem ao trabalho moderno. Para começar, vamos direto para a pergunta que deu início a tudo isso. Como é que se otimiza um trabalho? Mas otimizar de verdade. Essa era a grande obsessão dos inovadores lá no auge da era industrial. Como é que a gente pega o caos e transforma numa máquina que funciona perfeitamente? Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa imaginar o problema. Tenta visualizar as fábricas do finalzinho do século XIX. Eram lugares, assim, bem desorganizados, super ineficientes e sem padrão nenhum. Um verdadeiro caos. Lá no chão de fábrica não existia um método, um manual. Era tudo na base da observação. Os operários aprendiam olhando o que o colega do lado fazia. O resultado, você já deve imaginar, né? Vários jeitos diferentes de fazer a mesmíssima coisa, o que gerava uma falta padrão enorme e, claro, um desperdício gigantesco de tempo e de recursos. E o mais curioso era a desconexão total que existia ali. De um lado, você tinha o operário que fazia o trabalho sem um método claro. E do outro, a gerência, que não tinha a menor ideia de como eram as rotinas e muito menos de quanto tempo cada tarefa deveria levar. Era um sistema que operava totalmente no escuro. É nesse cenário de bagunça que aparece o nosso protagonista, o engenheiro americano Frederick Taylor. Ele olhou para aquele caos todo e teve uma ideia que, para a época, era radical. E se a gente aplicasse a ciência ao trabalho? E foi com essa proposta que nasceu a administração científica. Pensa na revolução que isso foi. Era o fim do improviso, daquela mentalidade de a gente sempre fez assim. A ideia era usar a ciência para descobrir o jeito mais inteligente de trabalhar. E o objetivo era um só: acabar com o desperdício e levar a produtividade para um patamar que ninguém nunca tinha visto antes. Então, o coração da filosofia do Taylor era exatamente este. Para cada tarefa, não importa quão simples ela seja, existe uma única melhor maneira de executá-la. The One Best Way. E a missão dele era descobrir cientificamente qual era essa maneira. Tá, mas como ele encontrava essa tal melhor maneira? O Taylor desenvolveu uma série de técnicas que ficaram famosas como a Organização Racional do Trabalho, ou ORT. A organização se baseava em alguns pilares, como a análise do trabalho e o estudo de tempos e movimentos. Imagina só, cada gesto do operário era cronometrado e otimizado para eliminar qualquer movimento inútil. Além disso, eles estudavam a fadiga e, um ponto crucial, criaram os incentivos salariais. E esses incentivos todos partiam de um conceito fundamental, a ideia do homo economicus. Basicamente, Taylor acreditava que a principal motivação de uma pessoa no trabalho não era satisfação ou propósito, era dinheiro. Simples assim. Então, para fazer alguém produzir mais, a solução era bem direta: pague mais. Quem produz mais, ganha mais. Para organizar o sistema todo, Taylor definiu os 4 princípios da administração. Isso criou uma divisão de responsabilidades muito clara. A gerência ficou com o planejamento, o preparo e o controle. E para os operários, o que sobrou? Apenas a execução. Basicamente, a tarefa de pensar foi separada da tarefa de fazer. Não dá para negar, a administração científica foi um avanço absurdo. Só que essa busca implacável pela eficiência teve um custo humano bem alto. E as críticas, claro, não demoraram para aparecer. Vamos voltar para aquele nosso esquema e dar uma olhada no outro lado. Porque em contraste direto com os pilares da ORT, surgiram críticas muito fortes que mostravam o quanto o sistema era desumano. E as críticas não eram poucas. O ponto central era o tal do mecanicismo. O sistema tratava o trabalhador como se ele fosse só mais uma peça na engrenagem da fábrica. A superespecialização deixou o trabalho extremamente monótono, repetitivo. No fim das contas, era uma visão que ignorava tudo aquilo que nos faz humanos: a necessidade de socializar, de pensar, de se sentir parte de algo maior. Bem, se Taylor foi o cara da teoria, Henry Ford foi o grande executor. Ele pegou as ideias da administração científica e aplicou numa escala que ninguém nunca tinha visto, criando um modelo de produção em massa que definiu o século XX. Essa frase do Ford resume perfeitamente a obsessão que ele tinha pela velocidade. A meta era espremer o ciclo de produção ao máximo, transformando o minério bruto num carro pronto em questão de dias. Para a época, essa velocidade toda não era só impressionante, era algo quase inacreditável. Mas o Ford não parou na linha de montagem. Ele inovou de um jeito que ninguém esperava. Em 1914, uma notícia simplesmente abalou o mundo industrial. A Ford ia passar a pagar $5 por dia.
Hoje pode não parecer muito, mas na época era mais que o dobro da média. A lógica por trás disso? Puro teolivismo. Atrair e segurar os melhores funcionários, diminuir a rotatividade que era altíssima e, numa jogada de mestre, criar um mercado consumidor onde os próprios operários poderiam comprar os carros que eles fabricavam. O modelo de Ford, o Fordismo, se apoiava em 3 princípios básicos. Primeiro, a intensificação para acelerar tudo ao máximo. Segundo, a economicidade para não ter dinheiro parado em estoque. E terceiro, o princípio da produtividade, que foi alcançado com a especialização e a criação da linha de montagem móvel, a grande inovação que permitiu a produção em massa. Isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje. O legado de Taylor e Ford é inegável, eles construíram o mundo industrial que a gente conhece, mas mais de um século depois, a busca pela melhor maneira de trabalhar continua mais viva do que nunca. A diferença é que agora a gente fala em autonomia, propósito, criatividade, bem-estar. Então, a questão que fica é, com tudo que a gente aprendeu sobre o que realmente motiva as pessoas, o que de fato mudou nessa nossa busca sem fim pela eficiência? E o que, talvez, tenha ficado exatamente igual?